Eu quis fazer essa reunião com vocês para que nós possamos alinhar algumas situações. Então vamos lá. Vocês têm até o dia 1º de dezembro para entregar o TCC na versão final. Quando eu falo TCC na versão final, eu estou falando do trabalho de conclusão de curso com a pesquisa, ok? Para quem aplicou o estudo de caso, com o estudo de caso aplicado, com a sessão de discussões e resultados e com a sessão de conclusão, tá bom? E formatado pelas normas da BNT. Como eu sei que as normas da BNT é algo, para alguns aqui ainda tem um pouco de dificuldade, eu quis fazer essa reunião para eu ajudá-los nesse sentido, tá bom? Porque se for para mim fazer orientação com cada um para formatar de acordo com as normas da BNT, não vai dar tempo. Porque a gente tem, vocês vão ter amanhã, sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Vocês têm 4 dias para fechar o trabalho de vocês. Então é um prazo muito pequeno. Eu quero contar com o foco e comprometimento de vocês essa semana, ok? Esse final de semana. Então, pessoal, é foco total TCC. Por quê? Porque se o TCC não tiver requisitos mínimos, não tem condição de eu mandar o TCC para a banca, ok? Vocês vão ter que pagar essa disciplina no próximo semestre. Então, vamos lá. Para eu ajudá-los nesse sentido, eu estou fazendo essa reunião com todos. Esse vídeo está gravado e eu vou disponibilizar para vocês depois. E vai auxiliá-los na formatação do trabalho, tá bom? Então, a gente vai começar pela capa. Eu peguei o trabalho da Eva como exemplo aqui. Pessoal, lá no Word tem uma ferramenta muito boa para formatação, que é aqui em cima. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá conseguindo o mouse do teclado? Estão conseguindo ver? Quando você clica em cima, aparece os espaços, os espaçamentos. E essa é uma ferramenta muito importante para você formatar o seu trabalho. Você vai lá no campo da página inicial, do lado do AZ, e clica e habilita a teclinha de espaço. E vai aparecer todos os espaços. Regra geral. De acordo com as normas da ABNT, a capa do trabalho somente será negrito o título do trabalho, tá bom? O nome do aluno, a faculdade e a data não negrita. Só negrita somente o título do trabalho, tá bom? Essa é a capa, de acordo com as normas da ABNT. Então, depois vocês formatam com essa instrução que eu estou dando. Então, vamos para a segunda, porque assim, no TCC, nós temos os elementos pré-textuais, nós temos o elemento capa, nós temos os elementos pré-textuais, né? Aí nós temos a folha de rosto, que é a segunda parte do trabalho, né? A folha de rosto, o que eu vou pedir para vocês retificarem no trabalho de vocês? A norma fala, Professor, pois não, essa orientação nossa está sendo gravada? tá sendo gravado e eu vou disponibilizar depois, tá bom? Ah, beleza, obrigado. Para ficar Tá, mais fácil para vocês. sim. Então aqui, ó, a folha de rosto, o resuminho do projeto de vocês tinha um texto diferente. O texto para o TCC vai ficar assim, ó, trabalho de conclusão de curso submetido ao Departamento de Ciências Contábeis da Faculdade FACIP-CPA para obtenção do grau de bacharel em Ciências Contábeis. Então, depois vocês vão lá e atualizam. O orientador, ele tem que ficar um pouquinho para cá, tá? A norma orienta que tem que ficar um pouquinho para cá do trabalho, tá vendo? Ó, que o orientador está começando aqui, o nome do professor orientador tem que ficar para cá do campo de apresentação da natureza do trabalho, tá bom? Então vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Dá um zoom aqui para vocês entenderem. Essa é a folha de rosto. Essa é a forma correta de acordo com a ABNT. Claro que depois que eu receber a versão final, eu vou passar um pente fino, mas se não tiver com um mínimo
Isso aqui, aí não dá, né, pessoal? A gente vai perder muito tempo. Então, a folha de rosto também tem a data, né? E tudo certo. Aqui também é só o título do trabalho, tá? Dizer que tá errado, ó, tirei o negrito. A folha de rosto só é negritado o título do trabalho. O nome não é negritado, tá bom? Aí nós temos agora a folha de aprovação. A folha de aprovação, nós temos o nome, 2 espaço, título, 3 espaço, também vai mudar o texto. Porque naquele primeiro momento é projeto. Agora vai ser assim: este trabalho de conclusão de curso foi julgado adequado para a obtenção do grau de bacharel em ciências contábeis, né? Deixa eu mudar aqui. Em ciências contábeis. E aprovado em sua forma final pelo curso de ciências contábeis da Faculdade Facip CPA. Aí vai ter o campo da professora coordenadora do curso, o orientador e os 2 últimos são os professores membros internos, que vai ser aqueles mesmos professores do projeto, tá? Que vai compor a banca de defesa do TCC, beleza? Aí nós vamos para a terceira folha do nosso trabalho de conclusão de curso, que é a dedicatória. A dedicatória é uma folha que você vai dedicar a seus pais, a sua esposa, a sua namorada, ao seu namorado e ao seu filho, a sua filha. Geralmente a dedicatória é a uma pessoa. Uma frase simples: dedico esse trabalho a fulano. Tem várias formas de dedicar o trabalho, tá? Por exemplo, aí eu vou colocar: dedico esse trabalho às minhas filhas, Fernanda e Juliana. Ponto. Agradecimentos. Agora, agradecimentos, que é a outra folha do TCC, você vai poder agradecer a mais de uma pessoa. Você vai agradecer à faculdade, agradecer à sua coordenadora, agradecer ao seu patrão, à empresa que você deixou você fazer estudo de casa. Você vai poder agradecer a quem você quiser, a Deus, excessivamente. Aqui ela colocou, em primeiro lugar, a Deus por me iluminar e me dar força todas as vezes que pensei em desistir, quando senti o fardo pesado demais. A minha família, pelo apoio incondicional, tararará. Então, vocês vão trabalhar dessa forma agradecimento. Tá bom? Epígrafe. Epígrafe, vocês vão pegar uma frase, uma citação da literatura, da Bíblia, alguma frase que tenha a ver com o tema do seu trabalho. Por exemplo, aqui, Eva, essa epígrafe não está certa. Por Não, quê? não sim, professor. Eu coloquei só para preencher, para não deixar Só sem para nada. preencher, bacana. Porque aqui Isso. no caso, a Eva depois ela vai pegar uma frase que tem a ver com o tema dela, que é controle interno, tá bom? Só para vocês entenderem. Epígrafe é uma frase da Bíblia, enfim, ela só colocou aqui para ela não esquecer. O resumo vai ser a última coisa que vocês vão fazer, que o resumo é depois que o trabalho está pronto. Quando que o trabalho está pronto? Depois da introdução está bem definida, quando você tem a metodologia bem definida, quando você tem o seu referencial teórico bem definido, quando você tem a discussão e resultado bem definido e a conclusão bem definida. Aí você vai lá e faz um resumo. Aí tem uma norma específica de resumo, tá? O resumo, a norma NBCTA fala que é de 50 a 500 palavras, não pode passar disso. E o que que o resumo tem que ter? O resumo, de uma forma objetiva, ele tem que apresentar o tema do seu trabalho, tem que falar do objetivo do seu trabalho, tem que falar da metodologia que você usou e dos resultados obtidos. Então, o que que eu vou fazer? Amanhã eu vou formalizar um e-mail, porque esse aqui eu sei que vocês vão fazer lá para segunda-feira. Domingo, segunda-feira. Professor, esse Aqui é a negócio me fase. pegou de surpresa agora, esse resumo. Pegou de surpresa agora. Por que pegou de surpresa? Me explica. Tinha mais coisa para pensar. Mas é isso. É a estrutura do seu TCC. Já tá difícil. Eu tô apresentando para vocês a estrutura. O trabalho não vai ser admitido se não tiver resumo. O resumo é a parte final, depois que você trabalha todas as informações. O resumo não é algo novo. Você vai resumir o que você fez. Aí amanhã eu vou mandar no e-mail de todos a norma, a NBCTA, que fala do resumo,
e modelos de resumo de trabalhos para vocês se inspirarem, tá bom? Mas o resumo eu acho que não é a maior preocupação, não. Eu acho que a maior preocupação de vocês nesse momento é fechar o trabalho, porque o resumo é simplesmente uma sintetização do seu trabalho. O resumo tem que ter no mínimo 5 palavras-chave. E as palavras-chave, a norma fala que não pode ser o título do seu trabalho. Por exemplo, o título do trabalho da Eva é controle interno. Então, ela não pode usar controle interno como palavra-chave. Ela vai ter que usar outras palavras que não têm a ver com o título do trabalho. Tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para facilitar a vida de vocês. O abstract é o resumo em inglês, tá bom? Essa parte aqui pode deixar que eu ajudo vocês. É muito simples, tá, pessoal? É só traduzir, jogar lá no tradutor e trazer para cá. O resumo em inglês. Lista de tabelas. O que é a lista de tabelas? A lista de tabelas, a gente vai trabalhar a informação. Só um momentinho, deixa eu pegar o celular aqui e vou mostrar para vocês. Quando vocês fizeram o trabalho, quem usou tabela, por exemplo, eu vi que teve gente que usou gráfico, né? Por exemplo, só para vocês entenderem um contexto. A Eva, ela aplicou um estudo de caso e ela usou esses gráficos aqui, vocês estão vendo? Ela usou gráficos. O que a Eva vai ter que colocar? A gráfico ou tabela que você utilizou no seu trabalho, você tem que renomear, você tem que colocar o nome. Você vai colocar lá certinho o título da tabela e vai colocar o autor, que é gráfico elaborado pela autora, no caso a Eva. Ela vai colocar o nome, por exemplo, vamos supor que ela coloque aqui, ó, no primeiro gráfico dela, ela vai colocar aqui, ó. Só um momentinho. Ela vai colocar aqui vai colocar aqui, ó, gráfico 1. Vamos colocar aqui um exemplo. Ela vai colocar aqui vamos colocar aqui percentual, só um exemplo hipotético. O nome do gráfico, percentual referente os riscos e metas. Esse é o nome do gráfico dela, por exemplo. Ela vai colocar aqui sem espaçamento simples, né? Ela vai colocar aqui gráfico, fonte, elaborado pela autora. Esse gráfico aqui, onde que ela vai colocar? Eu preciso lá na minha lista de gráficos, de tabelas, aliás, perdão, lá na minha lista de tabelas, ela vai ter que colocar. De que forma que ela vai colocar essa informação lá na lista de tabela dela? Ela vai colocar na seguinte informação. Ela vai colocar gráfico 1, vou colocar 01, gráfico 01. Vamos ver como que a gente colocou lá. Aí é sem negrito, tá? Vamos ver como que a gente gráfico 01. Gráfico 01, percentual referente aos riscos e metas. É a página 23. Então, vai colocar lista de tabelas. Gráfico 1, percentual referente a riscos e metas. Aí ela vai numerar igual no sumário. Exatamente igual no sumário. Ela vai numerar a página. Qual é a página que está esse gráfico 1? Página 23. E ela vai fazer isso para todas as dela. Esse gráfico 2.
Terceiro gráfico, gráfico 3. Quarto gráfico, 4. É isso, pessoal. Por quê? Para quem lê o trabalho, está tudo amarradinho, tá bom? Tem que descrever o gráfico, colocar a fonte, se foi elaborada pela autora ou se é adaptado de outro autor, tem que colocar, e colocar aqui na lista de tabelas, tá bom? Para quem usou quadro, que teve muita gente que não trabalhou com gráfico, mas trabalhou com quadro. Vai ser lista de tabelas, mas por isso que eu deixei as duas coisas aqui, tá bom? Por exemplo, quem trabalhou com quadro, coloca quadro. Quem trabalhou com gráfico, coloca tabela, beleza? Lista de abreviaturas. As abreviaturas, pessoal, são, por exemplo, se eu tenho lá no meu texto, etc. Eu tenho essa abreviatura, eu tenho que colocar. Então, eu vou lá e coloco o que é essa abreviatura, etc. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, ó, depois você corrige ela, porque isso não é abreviatura. Por exemplo, CGM é uma sigla da Controladoria Geral do Município. Então, você depois dá uma revisada no seu trabalho. Se não tiver nenhuma abreviatura, você pode excluir essa página. Isso tudo que você colocou não é abreviatura, mas sim lista de siglas. Então, depois do resumo, listas de tabelas. Se tiver tabela, gráfico, você coloca aqui. E a página, tá bom? Se tiver não tabela, você exclui essa página. Se tiver quadros, você coloca aqui lista de quadros, beleza? Aí a abreviatura, se tiver, você coloca, se não tiver, você tira. Lista de siglas são as siglas do seu trabalho. Colocou CGM, CONASE, MVP, isso tudo são siglas que apresentou no trabalho. Aí depois a gente vai para o sumário. O sumário tem uma informação importante que eu quero destacar para vocês. A conclusão, que é as considerações finais, e a bibliografia não numera, tá bom? Então a gente só numera até análise e interpretações. Vocês vão falar, professor, mas você me mandou os modelos lá que numera. É porque a gente está seguindo as normas, as normas, já ia falar NBCTA, é que nós estamos seguindo as normas, né? Geralmente tem outros trabalhos que a própria instituição tem regulamento ou segue outro tipo de norma, tá bom? Então, a gente está seguindo a norma da BNT. E as normas da BNT, tanto as considerações finais, que é a conclusão, como a bibliografia, não é numerado, tá bom? Os demais é numerado. Pessoal, uma sugestão que eu vou dar para vocês, ó, desse jeito fica bem legal. Se a gente olhar lá no manual da FACIP, vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui onde que está o manual da FACIP. Na verdade, é o formulário de trabalhos. Conclusão de curso, deixa eu ver. Não, não é esse aqui. Deixa eu ver onde está aqui. Regulamento de trabalho de conclusão de curso. Ó, se a gente ver aqui, lá no regulamento, nós temos lá no artigo do projeto de monografia. A estrutura do projeto tem que ter capa, folha de rosto, folha da banca examinadora, protocolo de entrega, introdução, justificativa, problemática e hipóteses. A gente já vai falar de hipóteses, tá? Mas lá na metodologia, o que eu quero chamar a atenção de vocês, deixa eu dar um zoom aqui, ó, é que tem que ter, ó, tipo de pesquisa, o método que você usou, a população, a amostra, coleta de dados, instrumentos, interpretação e análise. É que aqui a gente vai separar em uma nova seção, a interpretação e análise de dados, certo? Mas, ó, foca nisso aqui, ó, tipo de pesquisa, método, população, amostra, coleta de dados. É importante você separar por tópico lá na sua metodologia. Igual a Eva fez aqui, ó. Ela colocou tipo de pesquisa, 3.1, população e amostra e coleta de dados, tá bom? Então, só uma observação que eu faço para vocês, para não ficar tudo junto, aí fica mais fácil para quem está lendo entender qual que é a metodologia do seu trabalho. Então, a introdução, lembrando, mais uma vez, que no seu trabalho de conclusão de curso, você vai começar a paginar a partir da introdução. Todos os elementos pré-textuais você só conta
com exceção da capa, né? Então, a norma fala o seguinte, você vai começar a contar a partir da folha de rosto. Vamos contar 1, 2, 3 classificatória, 4 com agradecimento, 5 com 7 com abstract, 8 com lista de tabelas, 9 com lista de quadros, é claro, né? 10 com lista de abreviaturas, 11 com lista de siglas, 12 com soma. Então, nesse caso aqui, vai ser 13. Então, como que a Eva vai fazer isso? Ela vai lá, ela clica 2 vezes em cima da numeração, aí ela vai lá, deixa eu lembrar como que é. Só um momentinho. É muita coisa, a gente acaba esquecendo. Para editar. Meu Deus do céu. Acho que é inserir. Inserir. Aqui, ó. Inserir. Aí tem lá número de página. Clica em número de página e vai lá em formatar número de página. Eu não lembro qual que eu falei, mas acho que é 13. Então, iniciar em 13. E muda lá, ó. Aí, automaticamente, ela já muda aqui. Tá? Essa é a forma de fazer a paginificação. Uma outra coisa muito importante também, fala que o tamanho da paginificação deve ser 10, tá bom? Então, a gente tem que verificar isso, se é 10, e o alinhamento tem que ser 2 centímetros do lado direito e 2 centímetros do lado superior. Então, tem que alinhar isso também, tá bom? Aí, o que tem que ter? Tem que ter a seção Introdução. Lembrando que essa seção primária tem que ser dessa forma aqui, pessoal. Quem colocou ponto, tira, tá errado. Como que a norma fala que tem que ser? O número, travessão e introdução. É assim que funciona. Sempre é o número, espaço, travessão, espaço e a palavra. Agora, a seção secundária, ela tem ponto, né? 1.1, espaço, travessão, espaço e a descrição, e é caixa alta sem negritar. A seção primária, caixa alta negritado, a seção secundária, caixa alta sem negritar, tá bom? Aí tem a contextualização do seu tema, tem que ter a contextualização do problema, que é a pergunta. Hipótese e suposição. Lembra que vocês reclamaram comigo, professor, para que tem que ter hipótese no projeto e eu obriguei vocês a fazerem? Agora vocês voltam à hipótese de vocês, porque tem que ter, é requisito obrigatório. O que é a hipótese? A hipótese nós chamamos de hipótese traço suposição. Por quê? Porque quando a gente vai ver as normas, a hipótese tem que ser algo estatístico. Como a gente não está trabalhando com estatística e nem daria tempo de fazer cálculo de estatística, por isso que eu coloquei barra suposição. A gente vai fazer uma suposição do resultado. O que é essa suposição do resultado? Por exemplo, a Eva está falando sobre o controle interno. Então, ela colocou a suposição assim, ó. É uma suposição, tá? Uma suposição. Se você... Não precisa ser 5, é uma só, tá? A Eva colocou assim, ó, com um controle interno atuante, é possível evitar fraudes e combater a corrupção na gestão pública municipal de Cuiabá. Essa é a suposição que ela espera. Mas, professor, se eu colocar a suposição aqui, eu vou ter que ter esse resultado? Não. Às vezes você vai supor uma coisa, mas depois que você aplicar a sua pesquisa, você vai descobrir que não é aquilo, não importa. Mas tem que ter essa suposição. E a suposição não é algo vago. Tem muita gente que fala, eu vou falar qualquer coisa, que não é assim que funciona. A suposição tem que conversar com o seu trabalho, tem que conversar com o seu objetivo, com o seu referencial teórico e com com o desenvolvimento do seu trabalho, do resultado e conclusão, tá bom? Aí, objetivo 1.4, tem que ter o objetivo geral e o objetivo específico. Toma muito cuidado, dá uma revisada nos seus objetivos. Por quê? Porque tudo que a gente cumpre, nós temos que entregar. Por exemplo, a Eva tinha colocado algumas coisas aqui que ela não conseguiu cumprir na pesquisa dela. Então a gente tirou. A gente só colocou mesmo que a gente conseguiu entregar. Tem que ser assim, senão lá no dia a banca vai apertar vocês. Ué, mas você falou que seu objetivo é esse? Sua pesquisa não entregou isso. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Justificativa da pesquisa tem 1.6, que é a metodologia. Professor, eu vou ter que fazer uma nova metodologia? Não, pessoal. Sua metodologia já está pronta lá embaixo. O que você vai fazer aqui?
Depois da justificativa, você colocar um tópico na sua produção fazendo uma síntese da sua metodologia. Por exemplo, a Eva colocou aqui, ó. Foi utilizada a leitura aprofundada, entrevista estruturada e aplicação do questionário baseado na metodologia COSO. Aí eu pedi para ela, não é que está errado, mas eu pedi para ela melhorar. Ela foi objetiva demais. Então, geralmente é um parágrafo só, um parágrafo que você vai colocar aqui, fazendo uma síntese da metodologia que você utilizou para fazer o seu trabalho. Tá bom? O próximo é a estrutura do trabalho. A estrutura do trabalho vai apresentar em como que está apresentado o projeto. Para quem está lendo, já entender. Então, você vai colocar na seção 2, na seção 2, apresenta o referencial teórico, onde discutimos tal, tal, tal. Na seção 3, a metodologia da pesquisa, parará. 4, discussão e resultado. Você vai apresentar aqui a estrutura do trabalho. Tá bom? A Eva colocou assim, a monografia está dividida em 4 partes. A primeira apresenta a introdução, o objetivo, a problemática, a hipótese. No segundo capítulo, há o referencial teórico, abordando os conceitos da administração pública. Parará. No terceiro tópico, apresenta procedimentos metodológicos. E, por fim, no último tópico, exibe a análise e interpretação dos dados e considerações finais. Beleza. Referencial teórico, né? Que é uma nova seção. Aí aqui, Eva, o que você vai ter que fazer? Ó, sempre quando começa uma nova sessão, o que é nova sessão, pessoal? Perdão, novo capítulo. Novo capítulo é quando muda de número. A gente estava no 1, que era da introdução. Agora a gente vai para o 2, que é referencial teórico. Regra geral, novo capítulo, eu tenho que iniciar uma nova página, tá bom? Então, Eva, depois se atenta a isso lá. Novo capítulo, nova página. E atenção, a norma, ela é tão sacana que ela fala o seguinte, não pode ter espaço. Por exemplo, aqui a gente ajustou para a página 16 do capítulo. A norma fala que a Eva vai ter que preencher até embaixo. Professor, e aí? A Eva vai ter que preencher até embaixo, porque a norma fala que não pode ter espaço. Ok? Então, novo capítulo, nova página. Aí aqui a Eva deu toda a atualização. Beleza. Tome muito cuidado, porque tem uns trabalhos aí de projeto que a gente esperava uma coisa e o aluno desenvolveu outra. Então, por exemplo, a Auristela, né? A gente já conversou sobre isso. Aí vocês vão ter que atualizar a teorização de vocês. A teorização tem que falar sobre o que vocês fizeram de fato na pesquisa, tá bom? De qualquer forma, eu vou revisar vocês, mas é porque teve alguns que eu não vi ainda o trabalho. A gente só trabalhou nos questionários. Então, beleza. Aí apresentou aqui. Aí, procedimentos metodológicos. Mais um capítulo, né? Ela colocou aqui, ó, 3.1, tipo de pesquisa. 3, ela colocou a população e a amostra. 3.3, como está a coleta. 5, seção 5. Na verdade, aqui vai ser 4, que é a sessão. Tem que ter essa sessão, que é análise e interpretação dos dados. Então, aqui, por exemplo, a Eva aplicou um questionário. Aí ela vai discutir aqui o resultado do questionário aplicado. Lembre-se que as tabelas e figuras têm que serem descritas, tá? Tem que ter. O último, né? O penúltimo aqui vai ser as considerações finais. Daí, com base nas respostas, no resultado que a Eva teve, que ela discutiu no tópico anterior, ela vai sintetizar a consideração final dela, a conclusão. Como assim conclusão? Bom, o trabalho, a pesquisa, tem um problema, uma pergunta, um objetivo. Aqui ela vai responder aquela pergunta, a problemática dela aqui. Ela aplicou a pesquisa, agora ela vai ter como responder a problemática dela nas considerações finais. Tá bom? E referências bibliográficas, ó. Considerações finais está sem numeração e referências bibliográficas também sem numeração, tá bom? Enfim, eu gostaria de falar com vocês com um termo chamado epígrafe. O que é o epígrafe? O epígrafe ele vai lá na parte final. Para quem aplicou o questionário e tem lá o quadro... Apêndice, não é, professor? Perdão, desculpa. Apêndice, obrigado, Eva.
Para quem aplicou o questionário e tem o quadrinho lá das perguntas e respostas, esse quadro você vai apresentar no apêndice, que é lá no final, em anexo para o seu trabalho, tá bom? Você, igual você, a gente vai somente as perguntas. Eu não aplico o resultado. Por exemplo, aqui, ó, eu falei para Eva, não tá certo, ela vai pedir. Porque na metodologia que eu tô falando. Que na metodologia, coleta de dados. A coleta de dados foi realizada por meio de um sistema documental obtido através do sítio da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Parará. Nesse procedimento classificado de estudo de caso, foram adquiridos dados, primeiramente a partir da entrevista estruturada, concedida pelo controlador-geral do município de Cuiabá, senhor Vâncio Arruda, tal. Posteriormente, aplicou-se um questionário adaptado pela autora com embasamento de gerenciamento de risco cooperativo COSO, que consiste em avaliar o ambiente, parará. Aí, olha o que eu sugeri para ela. Ela aplicou as perguntas e já as respostas. Eu falei, Eva, esse quadro com resposta você vai apresentar no apêndice. Aqui na metodologia, só as perguntas, porque a metodologia você precisa explicar como que você fez, quais são os instrumentos que você usou para elaborar a sua pesquisa. Então eu pedi para ela apresentar as perguntas, um embaixo de outro, só as perguntas sem respostas. A tabulação vai apresentar lá no apêndice, tá bom? Que fica lá depois da. Professor, é uma dúvida, mas aí, onde está aquele gráfico lá? Vai continuar ou Vai vou ter que continuar. tirar? O gráfico vai continuar porque o gráfico faz parte da discussão do seu resultado. Tá, Só ok. essa tabulação aqui você vai colocar lá no apêndice, tá bom? Tá, ok. Na metodologia, só as perguntas que foram feitas. Por exemplo, Naira, lá na sua metodologia, você vai demonstrar as perguntas que foram feitas lá para a agência que você aplicou o estudo de caso. Aquela tabulação que você fez, Naira, você vai apresentar no apêndice, que é depois das referências bibliográficas. Beleza? Pessoal, então assim, é um vídeo sintetizando tudo que vocês têm que fazer para vocês não ficar perdido. Por quê? Porque o prazo está aí, não vou ter tempo de sentar com vocês para ver questão de formatação, porque vocês atrasaram no conteúdo, e eu pensei nessa forma de contribuir com vocês. Então, eu peguei o trabalho da Eva, que está mais estruturado, de acordo com as normas, para vocês seguirem essa estrutura. Se não tiver essa estrutura, o trabalho não será admitido, ok? Então, alguma dúvida, galera? Professor, pode falar, Alex, pode falar. Fala, Alex. Pode falar, Eva. Tá. A minha dúvida é sobre esse último tópico que o senhor falou aí. Tá, eu tenho apêndice. que colocar também. Eu tenho isso. Tá. Eu tenho que colocar as minhas demonstrações que eu utilizei? Pelo que eu vi lá, você usou gráfico, né, Alex? Eu utilizei gráfico para. Você tem alguma tabela geral de tabulação de resultado ou só os gráficos? Eu tenho uma tabela que eu fiz para gerar os gráficos, que eu tenho o resultado de todos os índices. Coloca como apêndice as demonstrações financeiras. Você tem uma tabela geral, Alex? Sim, no Então, Excel, depois eu posso te mostrar. Isso, então a gente pode usar essa tabela geral, tá bom? Que você usou essa tabela para criar os gráficos. Mais ou menos Para gerar isso. os gráficos. Isso. Eu tabelei só os resultados, nenhum Excel só, para gerar os gráficos. Isso. Aí você viu a crítica que eu te fiz, né, Alex? É porque, pessoal, vocês não vão ter que fazer nada novo. Vocês já tinham um projeto, o TCC é a continuação do projeto. Então, por exemplo, não tinha objetivo, nada. Então vai lá no seu projeto. Você tem que dar o objetivo. Professor. Nossa, mas é assim que funciona, pessoal. É um projeto. Nem sempre. O projeto é algo que eu espero, mas nem sempre o que eu vou executar dentro do que eu espero. Por quê? No nosso objetivo geral, a gente tinha colocado algo muito grande que a gente não conseguiu cumprir. Então, o que nós fizemos? Nós vamos colocar o que a gente conseguiu cumprir no objetivo geral. Então, se precisar, a gente vai alterar o objetivo geral e vai alterar a problemática de vocês. O importante é ter coerência lá na hora da banca para vocês não serem penalizados, tá bom? Por exemplo, para Alex, a gente vai ter que rever o seu problema, tá? A gente vai ter que rever tanto o seu problema como o seu objetivo. É por isso que eu preciso que você finalize logo, para a gente já fechar essa problemática e objetivo, tá bom? Do seu projeto. Sim. Por isso que a gente precisa ler bastante artigos relacionados com o seu tema, para a gente ter, inclusive, algumas inspirações, tá bom, Alex?
Por quê? Porque a gente conseguiu um nível muito pouco de demonstrações financeiras. Aí a gente precisa pensar numa ideia para ficar legal o seu trabalho, tá bom? E outra coisa, Alex, que eu não sei se eu escrevi lá na orientação, você apresentou o gráfico, ficou bacana, tá bom? São 10 empresas que você analisou, né? Eu acho que seria interessante você criar uma legenda com o nome das empresas, por exemplo, empresa tal, 2 empresa tal, para quem está lendo conseguir interpretar, entendeu? Quais são as 10 Entendi. empresas? O primeiro gráfico que eu tinha feito tinha o nome de todas embaixo. Mas Só ia que ficar aí muito eu grande, né? achei, eu não sei se tem algum problema eu poder divulgar isso, que eu Não tem peguei, problema porque porque... as empresas, elas publicam, né? Ah, então tá. Entendeu? Eu Não tem altero, problema por causa disso. eu coloco o nome de todas embaixo. Beleza, então, fechado. Lauristela, você está alinhando, né? Como a gente combinou, né? Daquela outra versão, certo? Certo. Beleza, então. Você consegue me mandar até amanhã? Sim, Tá. Gabriel, e o senhor? Não recebi nada do senhor até agora. E o questionário, quantas respostas? O meu tá praticamente finalizado, professor. Agora vendo aí essa estrutura que o senhor falou aí, só falta colocar Aham. hipóteses e Gabriel, terminar as deixa eu te fazer considerações uma, finais. uma pergunta. Você abordou a pesquisa de campo? Sim, sim. Mas, cara, eu tô recebendo lá no LinkedIn um monte de respostas. Quantas respostas você teve? Professor, a última vez que eu vi as respostas foi segunda-feira, tinha 14. Mas você viu hoje? Não, hoje não. Cara, uma coisa eu te falo. Se eu receber esse trabalho, se você resolveu fazer pesquisa exploratória, né? Revisão de literatura. Eu já te falo que não é fácil. Revisão de literatura, principalmente na hora de se apresentar pela banca. Vamos ver como vai Uhum. ficar a sua. Eu não vou julgar, né, a sua pesquisa, mas vamos ver como que vai ficar. Mas se eu fosse você, eu seguia batendo firme nos questionários, mas tudo bem, é uma decisão sua. Vamos lá. Mas o senhor não falou que tem que ter no mínimo 100 respostas? O problema é É, esse. sim, mas assim, por exemplo, se você me apresentar 50 respostas, já dá para a gente trabalhar com os dados. Não é a amostra que a gente queria, mas em função do tempo, ok, eu considero. Por exemplo, a Lauristela, eu tinha pedido para ela 80. Não vai dar tempo. Eu falei, tá bom, Lauristela, vamos trabalhar com 50. E ela tá trabalhando aí, já tá ela não conseguiu as 50 ainda, mas ela tá correndo atrás das 50. Enquanto isso, ela já tá analisando as respostas que ela tem. Depois ela só vai e complementa com as demais. Então, dá para você fazer isso também. Dá uma olhadinha lá, quantas questões que você tem, porque ficou bem bacana aquele seu questionário. Dá uma olhadinha hoje lá, quem sabe tem 30, 40, entendeu? Agora, se continuar 10, Tá. 12, aí, infelizmente, não vai dar tempo, né, de fazer. Beleza, pessoal? Então é isso. Luciene, você tá quietinha aí? Você entendeu o que eu falei para você hoje? Professor, Pode eu falar. ainda tô meio confusa com esse ICMS ST, hein? Tá, então vamos fazer o seguinte, Mas eu tô amanhã, preenchendo amanhã a aqui, gente vamos marcar uma orientação durante o dia, então. Beleza? aquela tabelinha de cada estado. O outro eu tô fazendo tranquilo. Então, mas é a tabelinha de cada estado que tem que fazer, tá bom? Aquele outro lá, não tem como a gente Não vai confiar precisar. naquela informação. Vamos fazer Entendi. você vai aplicar a mesma fórmula do outro na tabelinha de cada estado, tá bom? Ah, sim, a mesma fórmula? É a Isso que mesma tá o forma, difícil. mesma forma, Hum, tá Tudo bom? O bem, mesmo então jeito eu de vou. calcular. Você replica lá para a tabelinha do lado, é que eu não deixei pronta a fórmula para você, tá bom? Ah, sim, tudo bem, então. Mas aí, se qualquer coisa, amanhã de manhã você me chama que a gente faz uma orientação, tá bom? Ah, sim, tudo Naira, bem. e você? Como que tá o andamento? A Naira não tá aqui, não? Não tá, né? Então tá bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Conto com o comprometimento e foco de vocês, tá bom? Para que nós possamos fechar isso. Terça-feira é o último prazo, não esqueçam. Então, nesse final de semana, no sábado, eu eu estarei atendendo vocês, mas por e-mail. Então me mande e-mail que eu respondo, tá bom?
Se tiver alguma dúvida lá, me manda e-mail, que assim que eu puder, eu respondo vocês, tá bom? Então é isso. Se tiver alguma dúvida, eu vou disponibilizar, vou subir esse vídeo, vou disponibilizar lá no grupo. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida na formatação das normas, procurem. Outra coisa importantíssima, tomem muito cuidado, principalmente no referencial teórico. Por exemplo, como vocês pegaram de artigo científico, às vezes os artigos eles foram elaborados com outras normas, que não são a ABNT. O que acontece? A citação, por exemplo, aqui, ó, tipos de controle. Toda vez que tem 2 autores, é separado por ponto e vírgula. Tá bom? Não é E. A ABNT fala que 2 autores tem que separar por ponto e vírgula. Não esqueçam disso, tá bom? Toda vez que você faz citação, por exemplo, aqui, ó, de acordo com o Botelho, tem projetos que tá assim, ó, maiúsculo. A ABNT fala que tem que ser redondo, minúsculo, tá? Primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Se for citação direta, obrigatoriamente tem que ter a página, tá bom? Dessa forma aqui. Só vai ser maiúsculo se a citação tá no final, igual aqui, ó. Aqui é maiúsculo, tá certo, porque tá no final da frase. Agora, se tá no começo da frase, aí é minúsculo, tá bom? Segue essa regrinha. 2 autores separado por ponto e vírgula, não E. Se tivesse aqui, Botelho e Marina, eu vou colocar Botelho e Botelho. Nesse caso aqui, ó, Botelho, Marina, dessa forma aqui, tá bom? Professor, Então, 2 autores ou mais é que você fala ponto e vírgula? Tipo, 3 autores? 3 autores tem um et lá que tem que colocar. Tem que ver lá no regulamento. Etial. Tá. Beleza? Então é isso. Dá uma revisadinha nas estações. É isso, pessoal, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Vou abrir esse vídeo. Para quem está fazendo o resultado, muito claro, porque o resultado, simplesmente falar aqui, ó, coisa contigo. Não é simplesmente falar. Ó, por exemplo, aqui, ó. Com relação a essa questão, procurou-se fazer uma análise referente ao mapeamento de risco, para verificar se o mesmo está auxiliando. Beleza, ela explicou o objetivo da questão. Os respondentes ficaram divididos em sua resposta. Apenas 45 responderam que sim. Parará. Mas beleza, e qual que é o resultado? Eu preciso do resultado. Não é só da análise. Eu preciso do resultado. Beleza, 45 respondeu que sim. E aí, qual que é a conclusão? Qual que é o resultado dessas respostas? Aí você vai usar a sua entrevista estruturada, tá bom? O que você conseguir linkar com as questões, você usa as palavras do cara como se fosse sua, porque aqueles dados são seus. Foi ele que falou para você, mas os dados são seus. Você pode usar, tá bom? Tá. Ou parafrasear com o que ele disse, não tem problema. Aí o que sobrar, que não tem, porque tem questões que a gente fez no questionário que não está lá, né? Aliás, tem questões da entrevista que não está no questionário, daí a gente pode discutir num capítulo separado, tá bom? Mas é isso, não é só apresentar o percentual das respostas. Laura Estela, pessoal aí, é porque, Alex, eu vi o seu trabalho, a gente precisa fazer maior, a gente precisa, o seu trabalho, a gente precisa, primeiro, Alex, antes de mexer, a gente precisa trabalhar na identidade dele, né? Porque como a gente planejava uma coisa e meio que não saiu conforme esperávamos, vamos pegar alguns artigos para a gente se inspirar, porque a gente precisa melhorar alguma coisinha ali, porque o teu trabalho ficou legal, eu achei bacana os gráficos que você fez, só que as suas interpretações também lá eu achei aquele caminho, mas a gente precisa melhorar o seu objetivo e o seu problema, tá bom? Então é isso. Amanhã eu vou dar uma lida, Alex, para te ajudar nesse aspecto. Vou dar uma lida no seu conteúdo e tudo. Enquanto isso, vai ajustando aquilo que eu te mandei. Pessoal, é isso. Não recebi nada do Gabriel, não recebi nada da Naira, não recebi a versão final da Luciene. Então, eu conto com o comprometimento de vocês, beleza? Pessoal, não havendo mais dúvidas, a gente vai encerrar por aqui. Ok. Então tá. Boa Sobe noite a o vídeo todos. lá, professor. Vou subir hoje mesmo, tá bom? Então tá. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Beleza, boa noite, professor.